Aê, fomos ouvidos! Finalmente a IBJJF mudou as suas regras com relação a fechamento. Até que enfim, hein? Mas será que eles tomaram a melhor decisão? Será que essa é a melhor forma de resolver? Então fiquem comigo para saber mais sobre isso. Depois de tanta reclamação, youtubers, mídias, atletas, o público reclamando, finalmente a IBJJF tomou uma atitude com relação ao fechamento, né? Mas calma, se você está um pouco perdido, relaxa aí que eu vou fazer um resumo de tudo que aconteceu pra você. Não é de hoje que a gente reclama de fechamento, né? Praticamente todos os campeonatos da IBJJF isso acontece. E a gente sempre reclama. Porém, esse PAN que aconteceu do dia 6 ao dia 10 de abril, cara, foi um absurdo, foi o estopim. São 10 categorias masculinas contando com o absoluto e 4 delas tivemos fechamento. Ou seja, 40% das finais masculinas não tivemos luta. Um absurdo! E a galera desceu o verbo e finalmente a IBJJF tomou uma atitude. Nessa quarta-feira, dia 13, eles postaram em suas redes sociais que para o Mundial de 2022 eles terão novas regras com relação ao fechamento. Eles disseram que não haverá premiação em dinheiro para o atleta que escolher não lutar com o adversário e fechar o combate da final de qualquer divisão. Além disso, os atletas que fecharem a divisão sem luta perderão os pontos que iriam ganhar no evento. E finalizaram dizendo sobre as lutas fakes, que existe uma penalidade disciplinar com desclassificação imediata para o ato de simulação de um combate. Artigo 6.1.5 em penalidades disciplinares. E é exatamente isso, galera, que eu tenho medo de começar a ocorrer luta fake. Primeiramente, eu quero parabenizar a IBJJF que tomou uma decisão muito rápida e ouviu o público. Isso realmente foi bem legal e eu não esperava por isso. Então, meus parabéns e muito obrigada. Mas essa decisão pune o atleta e, na minha opinião, o fechamento não é culpa deles. É culpa do evento. Como eu já citei várias vezes aqui no canal, eu não julgo o atleta de fechar a categoria. Se pode, se a regra permite, por que então não fechar? Pra que lutar? Entendeu? Por exemplo, eu vivo falando aqui que sou super contra o batistaca. Na verdade, é a única coisa que eu não gosto da DCC. Mas se alguém vai lá e dá um batistaca, eu não vou julgar ele. A regra permite. Quem tem que avaliar isso é o evento e não o atleta. O atleta está lá para lutar com relação às regras. E se as regras permitem isso, eles vão usar. Se a regra permite fechamento, por que não fechar? Então, minha opinião, culpa do evento e não do atleta. Outra coisa, cortar a premiação em dinheiro seria a melhor forma? Uma premiação que quando tem, nem é digna. Nem sou eu que vou dar opinião sobre isso. Se liga só no que o Meregali postou. Abre aspas. Talvez a premiação em dinheiro seja tão insignificante que os atletas não querem acabar com amizades por conta de alguns dólares. Existe o lado profissional. Eu particularmente fechei uma vez em toda a minha vida um campeonato. Porém, a motivação precisa vir da melhora e não da falta. Nesse caso, tirar o prêmio. Melhorar a premiação seria uma boa saída, até porque estamos falando do maior órgão do jiu-jitsu do mundo. O Berg também deu a sua opinião, dizendo que seria interessante pagar também o europeu, o PAN, brasileiro e mundial. Porque para exigir tal coisa, a federação tem que melhorar nesse quesito. É, galera, complicado. Tem que ficar bom para todo mundo. E essa questão da premiação, a gente já falou sobre isso aqui no canal. A gente reclamou naquele vídeo falando sobre o Mundial do ano passado. Vou deixar no final como sugestão, caso você não tenha assistido. Na minha opinião, a melhor forma seria colocar os atletas da mesma equipe para se enfrentarem no máximo na semifinal. Não deixar isso acontecer na final. Ou então coloca no máximo até as quartas. Eles que se virem, que se eles quiserem, cada um vai para uma categoria, baixa peso, ganha peso. Isso aí não é problema. A gente já viu, por exemplo, atletas que já... O Leandro Lô, acho que ele já lutou em todas as categorias durante a carreira
carreira dele. E o atleta, quando quer, ele consegue mudar de categoria assim, com planejamento, tudo certinho. Cada um vai para uma categoria e pronto, e coloca eles para se enfrentarem no máximo nas quartas, exatamente para a semifinal também não ficar injusto com o adversário, porque semi e a final são bem pertinho. Porque assim, galera, avaliar quando uma luta é fake, cara, isso é muito difícil. Principalmente quando a gente tem um jogo chatão de lapela, 50-50, que fica bem amarrado. Isso foi até um tema abordado na live do Vitor Dória, que ele abriu no mesmo dia desse anúncio da IBJJF. Mas segura aí que já já a gente fala mais sobre isso. Ah, e já aproveitando aqui a pausa, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí, faça parte dessa comunidade que fala de jiu-jitsu todos os dias e dá bastante opinião aqui. E assim, galera, frequentemente a gente tem vários problemas com relação à regra, né? Se foi ou não foi ponto, porque ela é muito interpretativa. E isso sempre gera muita polêmica. Agora, imagina para o árbitro avaliar se é fake ou não a luta. Eu aqui não queria estar na pele dele, não. Imagina a torcida gritando: essa luta é fake, desclassifica. Enquanto isso, o árbitro está usando os parâmetros que eles devem fazer para avaliar se a luta é fake ou não e vendo que isso pelo menos não é. Ele que já tem que avaliar um monte de coisa na luta porque a regra está cada vez mais delicada, chata. Ainda vai ter que ver isso. Então eu acredito que isso possa trazer mais uma dor de cabeça e talvez não resolva o problema. Outra coisa, eu sinceramente não quero ver atleta da mesma equipe se enfrentando na final, não. Mesmo que eles caiam na porrada de verdade. Tipo, eu prefiro ver o Mika contra o Tai Ruotolo do que o Tai Ruotolo contra o Cade. E olha que eles dois caíram na porrada no Mundial do ano passado. Mas eu acho mais massa ver rivalidade entre equipes. Mas também não dá pra ficar julgando antes de ver, né? Vamos esperar como isso vai ser implantado e aí depois a gente julga. Vai que dá certo! Cara, na live do Vitor Dória foi abordado uma forma que poderia acabar com essa amarração da 50-50. E eu quero saber a opinião de vocês sobre isso. Porque é outra coisa que já deu, né? Tá chato pra caramba essas amarrações. As pessoas sugeriram valer Heel Hook no kimono. O que, sinceramente, eu não sou contra, não. Eu até voltaria a treinar mais vezes de kimono se valesse o Rip e o Heel Hook. Porque tu não vai amarrar, ficar parado lá na 50 enquanto o seu calcanharzinho tá exposto, né? Pode ser sim que isso dê uma movimentada na luta. Mas também tem as lesões que podem causar. Então eu vos pergunto, e aí, valer Heel Hook no kimono, sim ou não? O que vocês acharam dessa decisão, dessa atitude da IBJJF? E o posicionamento de alguns dos atletas? Me diga aqui a sua opinião, por mais que seja contrária à minha. Todas as opiniões são bem-vindas. Então deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui pra você. Como eu já havia informado antes, um é falando sobre o Mundial do ano passado, em que a gente já deu uma criticada na IBJJF. E o outro é explicando a finalização que o Gordon fez no Jacob Couch no Rusnambon Gordon Ryan contra o Jacob Couch, que foi muito massa. Então, se você não assistiu, assista porque eu recomendo.